Saudamos a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez para mais uma lição que tem o objetivo de trazer conhecimento à luz da Bíblia para que nós, vocês juvenis, tenham mais respaldo bíblico para assim servir o Senhor de maneira mais adequada, como diz a Bíblia, né? Em espírito e em verdade. Hoje nós estamos na nossa 8ª lição, dando continuidade a esse tema maravilhoso, que é questões difíceis do nosso tempo, a qual estamos tratando nesse trimestre. E hoje, na 8ª lição, nós vamos trazer a ameaça do terrorismo. Vamos tratar desse assunto de forma a trazer esclarecimento para os nossos irmãos, o que a Bíblia diz e as consequências que vêm acontecendo nos nossos dias. O nosso texto base se encontra no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 9, que diz assim: "E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo." A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 2 livros, né? Primeiro, livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 12 ao versículo 13, e no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 7, versículo 11 e versículo 12. Como sempre falamos, não vamos ler por questão de tempo, mas os irmãos depois leem, que é a leitura bíblica em classe. Amém? Vamos tratar desse assunto, e é importante entender que a Bíblia não fala claramente sobre terrorismo, principalmente por quê? Porque conforme o terrorismo que nós temos o desprazer, podemos até dizer assim, de vivenciar nos nossos dias, eles usam armas que não tinha na época de bíblico, que usam meio de explosivos, armas de destruição em massa. Por isso que a Bíblia não fala. Mas a Bíblia, ela trata de alguns limites. Mas vamos ver aqui o conceito, primeiro, de terrorismo, né? O que diz, a palavra terrorismo não tem um conceito apenas sobre essa palavra. Existem vários conceitos, mas existe algum. Vamos ver aqui. Diz assim, modo de impor a vontade pelo uso sistemático do terror. Então, nós já vemos aí que a palavra... o objetivo é trazer pânico à sociedade. E também emprego sistemático de violência para fins políticos. A prática de atentados é a destruição por grupos cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e a tomada de poder. Então, esse é um conceito mais genérico com relação a terrorismo. Mas aqui no Brasil, quando nós observamos, o Brasil também, existem algumas leis que falam sobre essa questão de terrorismo. Inclusive, aqui no Brasil, isso é um crime hediondo. E diz assim, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos no artigo de lei, por razão de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoas, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Essa palavra incolumidade é segurança. Então nós observamos que o objetivo, de uma forma, tanto o que diz de uma forma geral, quanto o que diz a lei brasileira que fala sobre antiterrorismo. Ela mostra que é um ato por meio de violência extrema para causar pânico na sociedade, causar pânico nas pessoas e comprometer a segurança das pessoas. Então, o terrorismo ele vem com relação a isso. E nós observamos que mesmo a Bíblia não falando, mas nós já observamos que o nosso Deus ele não compactua com tais ações. Amém? Por essa razão, nós vamos para o nosso primeiro tópico, que fala de uma guerra santa. Aí aqui o nosso comentarista diz assim, você sabe quando
quando começaram os ataques terroristas, com certeza já estudou um pouco da história no colégio. De acordo com alguns estudiosos, um dos indícios do surgimento do terrorismo deu-se a partir de uma seita muçulmana que no final do século XI depois de Cristo dedicou-se a exterminar seus inimigos no Oriente Médio. Então, quando nós falamos de Guerra Santa, esse termo foi usado por o profeta do islamismo, Maomé, a partir do século VII, que usou esse termo chamado jihad. Essa palavra jihad é um termo que vem do grego, que significa luta. Era uma forma de difundir o islamismo, só que difundindo o islamismo a partir do terror. E nós, como falamos agora há pouco, normalmente as pessoas querem usar uma roupagem religiosa para causar terror às pessoas, para causar destruição, para fazer essas atrocidades contra o ser humano. Mas como nós falamos, Deus ele nunca compactuou. Mesmo quando nós observamos do Antigo Testamento, quando Deus colocou Israel para entrar na terra prometida, em Canaã, foi necessário Israel lutar contra determinados povos. Mas nós observamos aqui na própria Bíblia o que Deus diz. Veja só no capítulo 20, versículo 10 de Deuteronômio. Deus diz assim, ó, quando estiverdes para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Então Deus, de forma nenhuma, Deus estava pensando em... a intenção de Deus não era fazer com que Israel destruísse aquele povo. Mas a intenção primeiro era propor a paz. E nós observamos o porquê que, olhando de uma forma ampla, nós podemos até dizer assim, é injusto um povo que já residia, já estava ali, já tinha colocado, se enraizado, colocado raízes num determinado local, Deus tirar esse povo e colocar o povo de Israel. E nós vemos aqui, também em Deuteronômio, no capítulo 9, a partir do versículo 4, diz assim, quando o Eterno, o teu Deus, os tiver removido da tua presença, não permitas que o teu coração te diga, ora, o Senhor me conduziu até esta terra para herdá-la, e dela tomar posse por causa da minha justiça. Não, ao contrário, é por causa da própria malignidade dessas nações, que Yahvé vai expulsá-la da tua presença. É Deuteronômio, capítulo 9, versículo 4. Então nós observamos que o motivo de Deus ter subjugado, ter colocado Israel no caminho daquelas nações e subjugado aquelas nações, era por causa da iniquidade daquele povo. Mas se o povo se arrependesse, Deus ia usar de misericórdia, assim como usou com Nínive, que era um povo que perseguia Israel, que por essa razão Jonas não quis pregar aquelas pessoas, porque era um povo que saqueava, que perseguia, que lutava contra Israel, e Jonas se achava que aquele povo não era merecedor da misericórdia de Deus. Nós vamos ver isso no capítulo 4, versículo 1 de Jonas. Mas você vê que Deus deu oportunidade àquela nação. Então a vontade de Deus era que todos chegassem ao arrependimento. E quando nós falamos dessa guerra santa, principalmente essa jihad, nós observamos que o termo luta não convém, mas o propósito de Deus é trazer a paz. Então, essa roupagem religiosa que eles utilizam como pretexto para causar diversas atrocidades, sem falar a forma oculta, sombria, podemos até usar esse termo covarde que eles utilizam para destruir pessoas, para destruir locais, para matar pessoas, principalmente pessoas inocentes. Amém? O nosso segundo ponto, ele fala sobre o terror se espalha. Nós falamos sobre o conceito, tanto de uma forma geral, como falamos que não existe um só conceito, como o que diz aqui a nossa lei aqui no Brasil. E nós falamos também que o objetivo é justamente espalhar terror, porque o terror é justamente o medo de forma descontrolada. Então, provocar aquele medo de forma descontrolada às pessoas. E quando falamos de terrorismo, existem algumas definições bem sucintas, assim, que fala sobre, por exemplo,
terrorismo físico, o uso de violência e assassinato e tortura para impor os seus interesses. Quando nós falamos, existe outro que é o terrorismo psicológico, indução do medo por meio de divulgação de notícias em benefício próprio. Terrorismo de Estado, recursos usados pelo governo ou grupo para manipular a população conforme seus interesses. Nós temos também terrorismo econômico, subjugar economicamente uma população por conveniência própria. E terrorismo religioso, que é quando o incentivo do terrorismo vem de alguma religião, que nós falamos, que o islamismo, ele querendo se difundir, querendo sobrepor, querendo ter podemos até dizer assim, um demônio, uma hegemonia sobre as nações, ele se implanta naquela nação e causa terrorismo para que as pessoas venham temer, ou seja, o domínio por meio da força, por meio da destruição. E o nosso segundo ponto diz assim, o terror se espalha. Então nós vamos observar que houve alguns atentados. Então aqui diz, na terça-feira do dia 11 de setembro de 2001, o mundo que dispunha de grande desenvolvimento tecnológico estava prestes a assistir em tempo real um dos maiores atentados terroristas da história mundial. Então, hoje, principalmente os juvenis, vocês juvenis, que é importante os professores salientarem, é que eles conhecem mais sobre o atentado do dia 11, que é chamado do atentado do 11 de setembro, devido à extensão que alcançou aquele atentado. Mas hoje houve vários atentados na história. Não temos como falar muitos atentados, mas só para a gente ter uma ideia, tem um atentado que é chamado o atentado do Hotel King David, o Rei Davi, que foi um ataque bombista ao hotel situado na cidade de Jerusalém. Então, esse atentado, ele matou várias pessoas, aproximadamente 91 pessoas. Essas 91 pessoas, 98 britânicos. Aconteceu nesse atentado. Então, você imagina qual é o objetivo. Imagina o terror daquelas pessoas. Então, imagina quando acontece algo semelhante a isso aí, como fica a população, como fica a atenção da população com relação a uma situação como essa. E, como falamos agora há pouco, que um dos maiores atentados que aconteceu entre toda a história foi do dia 11 de setembro, que aquele ataque ali às Torres Gêmeas em 2001, quando 19 terroristas sequestraram 4 aviões e tinham o objetivo desses aviões atingir pontos estratégicos desse grupo terrorista. Então, 2 aviões atingiram as Torres Gêmeas, que era o centro econômico dos Estados Unidos. Um desses aviões atingiu o Pentágono, que é o poder de defesa dos Estados Unidos, e ele caiu na Pensilvânia, não chegou a atingir o seu alvo. Não temos detalhe com relação a isso, mas o 4º avião não conseguiu atingir o seu alvo. Mas você imagina um atentado dessa forma. 2.996 pessoas morreram nesse atentado, que depois que os aviões atingiram as 2 torres, primeiro um atingiu uma torre, depois o outro. Com algumas horas depois, a torre desabou. Inclusive, vários bombeiros morreram tentando resgatar as pessoas. Inclusive, os 19 terroristas também morreram, que estavam dentro dos aviões. Então, imaginemos o impacto psicológico não só nos americanos, mas em toda a humanidade, que isso foi transmitido ao vivo para que todo mundo visse. Imaginemos a situação, o pânico, o terror que a população participa, fica naquele momento a situação psicológica. Então, o objetivo do terrorismo é esse. Então, não imaginemos que o Deus do islamismo
é o mesmo Deus que nós pregamos, o Deus de Israel, o Deus do cristianismo, conforme nenhuma. Conforme observamos agora alguns textos aqui, o objetivo de Deus é trazer vida e não destruição. Aqueles casos do Antigo Testamento foi caso específico por causa do pecado daquelas nações que Deus não encontrou arrependimento em seus corações. Você vê que quando Israel saiu do Egito, Deus disse para Israel, não praticai as práticas do Egito e nem da qual estás saindo, nem as abominações dos povos da terra a qual tu irás entrar. Você vê que ele falou que eram pecados terríveis, principalmente na questão da idolatria dos egípcios, mas ele tratou o pecado das outras nações como abominações diante de Deus. Então, o objetivo de Deus é esse. O nosso Deus, você imagina que Deus ele diz assim, desejo porventura eu a morte do ímpio? E Deus mesmo responde, não. Desejo sim antes que ele se converta e viva. Então, o objetivo de Deus é trazer vida, mas que as pessoas eles procurem andar nas diretrizes do Senhor Jesus, para que vivam uma vida plena, para que vivam uma vida absoluta, mas na presença do Senhor, porque não existe vida absoluta com Deus fora do quadro da vida de cada um. Amém? O nosso terceiro ponto diz assim, e agora, como viveremos? Nosso terceiro e último ponto. E o comentarista diz o seguinte aqui, em vista desses acontecimentos, você pode pensar que este mundo vai de mal a pior e que não tem mais solução. Contudo, Cristo nos faz uma promessa de que prepararia um lugar para nós no céu e voltaria um dia para nos buscar. Com esse comentário, nós já observamos que com Deus, na vida das pessoas, tudo muda. Nós estamos vivendo situações dramáticas em alguns países, principalmente da Europa. Observamos na Suécia, criou um método de educação de criança onde os pais não podem impor nada nas crianças. Um pai, para entrar no quarto de uma criança, ele tem que bater e pedir permissão para entrar, do filho. Se ele não pedir, o filho não autorizar e o pai entrar, o filho pode ligar para a polícia vem e prende os pais. Veja que absurdo. E quando nós observamos o percentual de crença das pessoas que acreditam em Deus na Suécia, é de 35%. Vamos imaginar 35% que acreditam em Deus, não é que são evangélicos, não, é que acreditam em Deus. 35%, ou seja, 65% da população não acredita em Deus. E a Suécia é um dos países que é tido como um dos países mais felizes do mundo, onde o número de suicídio lá é absurdo. Então, qual é o grande problema de países como a Suécia e outros países da Europa? Falta de Deus na vida. Então, Deus, ele é a solução. Nós observamos ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no início da igreja primitiva, quando diz assim, e perseverava, versículo, se não me engano, 37, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam, doutrina dos apóstolos, ensinamento da palavra de Deus, aí perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual o resultado disso aí? Comunhão. O que é isso? Ter tudo em comum. Seguir o mesmo objetivo, ter as mesmas perspectivas. Então, a igreja tem as mesmas perspectivas. Aí, como partir do pão, que a maioria dos estudiosos atribui como Santa Ceia. E Santa Ceia é um símbolo de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Porque para cear, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Falando para a igreja de Laodiceia, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. O que quer dizer isso? Ceiar um com o outro é ter comunhão, é você estar em harmonia. E a Bíblia diz, aí, orações, então finda com orações, que é o quê? O diálogo de nós cristãos com Deus. E isso nos mostra que essa vida harmônica com Deus traz paz em nossa alma, e trazendo paz para as nossas vidas, nós vamos, o nosso sentimento para com o nosso próximo é de benevolência, é de benignidade, é de bondade, de praticar o bem com as pessoas. Então, observamos que o mal
dessas pessoas que praticam tais atos é falta de Deus na vida. E repetindo mais uma vez, o Deus do islamismo não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. O Alá que o islamismo prega não tem nada a ver com o Deus que nós cremos, com o Deus que nós servimos, que é o Deus de misericórdia, o Deus que tem como objetivo trazer vida para as pessoas, fazer com que as pessoas vivam em harmonia. Nós observamos que quais são os dois principais mandamentos. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, a lei de Deus, ela foi encontrada 613 preceitos, 248 positivos e 365 negativos. Jesus, quando veio, sintetizou esses preceitos em 10 da lei moral. Os que são falados são chamados 10 mandamentos. Moisés sintetizou. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus sintetizou os preceitos morais, os 10, em 2. Jesus não excluiu, Jesus sintetizou em amar a Deus sobre todas as coisas, que o decálogo ele tem 4 mandamentos voltados para Deus e 6 para o relacionamento entre as pessoas. Então, quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, ele sintetizou aqueles 4, e ao teu próximo como a ti mesmo, sintetizou os outros 6. E Paulo, corroborando com esse versículo, diz assim: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, e se houver algum outro mandamento, tudo se resume em amar teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: quem ama, cumpriu a lei. Amém? Então servimos um Deus de paz, um Deus de amor, que quer que venhamos ter vida e vida com abundância. Assim como Jesus disse para os seus discípulos quando quis destruir, orar para que descesse fogo sobre os samaritanos. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para tirar vida, mas veio para dar a vida. Amém? Então, desde já, queremos agradecer aos irmãos, que Deus recompense cada um com bênçãos do céu, que Deus abençoe os nossos irmãos, que de forma direta são responsáveis por esse trabalho, o pastor Roberto, o nosso superintendente Renato Torres, os irmãos que ficam aqui nos bastidores, que estão também responsáveis por toda a parte técnica, que Deus abençoe, o nosso presbítero Carvalho, que está à frente desse trabalho. Então, que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos, juvenis, professores, que Deus recompense cada um com bênçãos do céu pelo trabalho que vocês têm desempenhado na obra do Senhor. Amém? Então, desde já queremos agradecer e fiquem na paz do Senhor. Amém? Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.